Você está deixando as suas emoções bloquearem o seu propósito. Vem cá, vamos falar um pouquinho de sentimento hoje. Hoje vai apertar. Vamos falar um pouquinho de sentimento, vamos falar um pouquinho sobre maturidade, que tem muito a ver com sentimento e emoções. Desde já quero pedir perdão, porque muito provavelmente você vai estar escutando o barulho de lá de fora. Mas olha aí, já estou providenciando isso. Está chegando um microfone de lapela para nós termos um bloqueio de ruído melhor, para nós termos uma voz melhor, para te entregar o melhor. Amém? Bom, vamos falar de sentimentos. Deus me trouxe uma palavra, eu estava lendo a Bíblia e eu estou lendo agora um pouco de Provérbios. E Provérbios parece que a Bíblia pega você de cima para baixo e começa a te dar um box assim, ó. Porque Deus começa a falar de uma maneira muito forte. E Deus começou a falar comigo a respeito de sentimentos, porque tem sentimentos que nós deixamos vir à tona que para o nosso propósito ou distancia o nosso propósito. Raiva, tristeza, não é mesmo? Porque muitas das vezes acontecem algumas situações na nossa vida que nós precisamos manter o controle, governar as nossas emoções. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender que você precisa governar as suas emoções, porque tem algumas emoções, alguns sentimentos que você está deixando vir à tona, que está bloqueando o que Deus tem para você. Está bloqueando, está segurando, retendo o que Deus quer para você. Porque muitas vezes vem uma pessoa atribulada e quando você tinha que ter uma atitude de paz, de mansidão, você acaba falando por cima. Porque eu não levo o desaforo para casa. Já ouviu o complexo de Gabriela? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E não precisamos mudar, precisamos evoluir nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque quem não governa os seus sentimentos não governa mais nada. Quem não governa as suas emoções não governa mais nada. Eu queria ler com você em Provérbios capítulo 4, versículo 23, 24 e 25. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Versículo 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios 4, 23 é um versículo nítido, onde ele fala de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Aqui quando é falado de coração, está falando sobre pensamento. Está falando sobre pensamento, está falando sobre emoções, sobre gestão de emoções. De tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. De tudo que se deve administrar, comece pelos seus sentimentos, cara. Você quer crescer, você quer evoluir, mas as suas emoções te param. A primeira pessoa que vem e você não leva o desaforo para casa e você debate com aquela pessoa, acaba perdendo a razão. Eu já ouvi sobre certa vez eu ouvi de algum autor desconhecido, não me recordo agora, que a história era sobre um sábio e um tolo. O tolo perguntou: qual foi a maior experiência que você teve ao longo da vida? O sábio disse: não contrariar um tolo quando ele acha que está certo. E esse suposto tolo disse: eu não concordo com você. E o sábio disse: você está certo. Ou seja, às vezes é necessário nós ficarmos em silêncio, porque aquela pessoa ela vai nos tirar do trilho, mas é aí onde a gente mostra se a gente está governando as nossas emoções ou não. Como você quer crescer, se qualquer coisa você já quer gritar, explodir, entrar no seu quarto, se fechar, chorar e não querer mais sair de lá só depois de 2, 3 dias. Nós somos emoções, nós somos humanos, perdão, e nós temos emoções. Uma coisa é um dia você estar mal, 2 dias não.
Eu estava escutando um podcast do Guto Galamba, inclusive, ontem. E ele fala que no dia mal, ele aceita que ele está mal, mas no outro dia ele sacode a poeira e ele vai para cima. Porque não é sobre você ficar daquele jeito, aceitar. Uma coisa é você estar naquele momento, você aceitar naquele momento. Outra coisa é você aceitar isso para sua vida. E muitas vezes é necessário nós evoluirmos. O apóstolo Paulo falou: renovai-vos a vossa mente. Tem pessoas que vêm realmente só para te tirar do sério e você não consegue passar daquela fase. Você sempre repete o mesmo erro de se estressar, se extrapolar, ou se importar demais com o que aquela pessoa falou. Quer romper, quer crescer, pare de se importar com o que as pessoas vão falar de você, cara. Ah, mas fulano falou isso de mim. Ah, mas eu me sinto desse jeito. O jogo continua. Segue pra frente. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém as coisas da vida. É das suas emoções que provém as coisas da vida. Porque uma pessoa que tem as emoções desreguladas, os sentimentos desregulados, é uma pessoa chata, ninguém quer perto, cara. Ontem eu passei por uma experiência, uma pessoa que eu gosto, da minha família, e a gente estava no carro, e essa pessoa começou a falar dos problemas, e a gente acabou de vir de um culto abençoado, e ela começou a reclamar disso, e daquilo, e começou a reclamar. E aí quando eu tentei dar uma opinião, ela já começou a reclamar por cima, e continuou reclamando. Ah, mas você tem que entender que aí é difícil. E aí eu lembrei de um versículo também que está em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 7, se eu não me recordo, se não me falha a memória, que fala sobre nós não contrariarmos um tolo, querer provar para um tolo que ele está errado, que nós nos tornamos tolos juntos. Às vezes é melhor o silêncio, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Eu trouxe a minha colinha aqui para a gente falar sobre alguns pontos. Provérbios 4, 24 fala assim: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe de seus lábios a maldade. Fique longe dos seus lábios a maldade, afaste as palavras perversas. O que Deus nos ensina aqui? O que Salomão nos ensina aqui? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de maldade, você vai falar sobre maldade. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar mais sobre Deus. Afaste as palavras ruins, as palavras perversas da sua boca. Porque as pessoas estão te observando, as pessoas veem crescimento, as pessoas veem evolução em você. Mas quando você abre a boca, já percebeu, já escutou aquilo que é mais ou menos assim: nossa, aquela pessoa era bonita, mas quando começou a falar se tornou feia. E muitas vezes uma pessoa que nem tem visualmente a linguagem corporal dela não fala muita coisa, mas quando ela começa a falar, aí você fala: que pessoa interessante. É uma administração do que você fala, uma administração do que sai da sua boca. Porque quando você administra suas emoções, você sabe até o que falar e na hora que falar. Tem vezes que é momento de se calar e tem vezes que é momento de falar com sabedoria. Não é sair cuspindo as suas emoções, os seus sentimentos. Cara, ninguém tá nem aí. Ninguém se importa, essa é a realidade. Precisamos ser fortes na presença do Senhor. Homens fortes. Homens fortes. Aqui eu estou falando com homens fortes, mulheres fortes. Precisamos ser mais fortes. Tudo é motivo de se estressar, tudo é motivo. Qualquer corzinha você já está falando mal da pessoa, qualquer corzinha a gente já está se expressando mal sobre aquilo, a gente já está reclamando daquela situação. Muitas vezes é aí que nós precisamos ser sábios. Muitas vezes é nessa hora que nós precisamos ser prudentes. Provérbios 4, 25. Não sei se os irmãos repararam, eu estou falando um pouco estranho porque eu preciso arrancar o meu dente do siso.
e aí ele está doendo, me incomodando. Mas Deus vai dar graça. Versículo 25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Olhe sempre para frente, porque uma pessoa que tem propósito, ela olha sempre para frente, igual está escrito, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, porque quando você tem foco, quando você está atrás de alguma coisa, quando você tem um propósito, você não liga para o que o irmão da direita está falando, você não liga para o que o irmão da esquerda está falando, você não liga para aquela pessoa que vem te desanimar, muito pelo contrário, você aprende a deixar ela para lá. É o segredo de sair fora. Tem vezes que você precisa sair fora. Tem pessoas que você precisa mandar embora, cara. Tá vendo que só tá trazendo peso. Você conta um sonho, essa pessoa retém o seu sonho. Você conta algo que você aprendeu, que você tá feliz, a pessoa fala, mas desse jeito aí, manda pra lá. Fica perto de pessoas que vão crescer junto com você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para a frente, olhe para o que está adiante de você. Olhe para o que Deus colocou nas tuas mãos, olhe para onde Deus determinou que você vai chegar e siga conforme os planos dele. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Versículo 26. Veja bem por onde anda, e seus passos serão seguros. Porque homem de Deus, mulher de Deus, escolhe até onde anda, escolhe até onde pisa. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Porque homem é mulher de Deus, homem de propósito, mulher de propósito, escolhe até os lugares que vai pisar. Tem lugares que não é mais para você, tem lugares que já era para você ter parado de ir, mas você continua indo. Deus já falou, sai daí, e você quer insistir em ir para lá. É o lugar que te deixa fraco, é o lugar que aciona os seus gatilhos de tristeza, ansiedade, depressão. Sai daí, cara. Vai buscar Deus. Homem e mulher de Deus escolhe até os lugares que vão pisar. Mas aí eu vou ali rapidinho com os meus amigos. Opa, cuidado. Escolha os lugares que você vai pisar. Começa a andar com gente que sabe mais que você. Quer crescer no seu trabalho? Ande com pessoas que sabem mais do que você no seu trabalho. Quer crescer no seu ministério? Ande com pessoas que sabem mais do que você. Cola no seu pastor. Vamos evoluir. Vamos cuidar, vamos ter uma gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Deus está te chamando para gestão dos seus sentimentos. Porque um homem que não governa suas emoções, ele não governa mais nada. Um homem que não governa seus sentimentos é um homem fraco. E você precisa ser forte no Senhor. Deus está te chamando para ser forte. Você que vê esse vídeo não vem em vão. Deus está te segurando na sua mão, te fortalecendo para que você seja forte. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém as coisas da vida. Seja forte e corajoso, porque Deus tem coisas grandes para você. Beleza? Você que chegou até aqui, eu queria desde já te agradecer. Eu queria pedir para que você comentasse aqui embaixo, tá bom? Curte, comenta, compartilha com seus familiares que precisam de uma palavra de renovo, de força, tá bom? Comenta aqui embaixo algo que você achou, dá uma ajuda pra gente, tá bom? Comenta aí o que você achou e vamos pra cima. Deus tem tempos novos pra você. Eu gostaria de orar um pouco com você, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar esta pessoa nesse momento, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa conduzi-la pelos caminhos da tua justiça, que o Senhor possa, ó Pai, fortalecer essa pessoa, mostrar para ela novos tempos, fortalecer ela na tua presença, para falar do amor do teu nome, que ela vai ser uma pessoa forte, que tenha autoridade sobre os teus sentimentos e não age pela emoção, mas age pela razão, pelo que o Senhor fala, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter vindo até aqui. Amém. Deus te abençoe.